Nos últimos bilhões de anos, a Terra foi atingida por asteroides, caiu em outros planetas, e congelado várias vezes, sem mencionar ser governado por todos os tipos de formas de vida malucas. Às vezes é uma maravilha que nosso planeta natal azul sobreviveu, mas se quisermos fazer um rápido passeio pela história do nosso planeta, teremos que começar bem no começo. 4,5 bilhões de anos atrás. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso sistema solar começou a surgir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem desabou em um disco giratório de matéria, que ficou mais quente, mais quente, mais quente, até que o hidrogênio se fundisse em hélio, e assim nasceu nosso Sol. E o bebê Terra também estava a caminho. Após o nascimento de nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais distantes do disco giratório começaram a se agrupar. Essas touceiras seriam as mudas para os planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, eles ficaram maiores e mais esféricos. Os aglomerados nas regiões mais frias do sistema solar eram feitos principalmente de gelo, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas internos, como Marte e a Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa, vulcanicamente falando. Expeliu gases como sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Esses gases formaram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva foi constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. E logo a Terra experimentou uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, bateu direto em nosso mundo jovem. Esta colisão épica jogou pedaços de matéria ao redor da órbita da Terra. E então a gravidade os uniu no que hoje conhecemos como a Lua. 3,8 bilhões de anos atrás. Nesta Terra primitiva quente não havia oceanos. Toda a água existia como gás. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, nosso planeta esfriou o suficiente para que a água se condensasse e se tornasse líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem Terra e transformou-o em um mundo aquático. H2O é um ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Então, com toda aquela água, a vida apareceu na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos. Essas primeiras formas de vida eram organismos microscópicos, mas foi quase 1 bilhão de anos depois disso que alguns desses organismos mudaram o curso do mundo. 3,3 bilhões de anos atrás, a Terra não permaneceu como um mundo aquático por muito tempo. Logo, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas os chamam de crátons. À medida que mais e mais terras subiam do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Valbara não era exatamente um supercontinente. Era bem pequeno. Os cientistas acham que era menor que o continente da Austrália. 2,4 bilhões de anos atrás. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, cianobactérias evoluíram para se tornarem os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Finalmente tivemos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais hospitaleira. E o resto é história, pessoal. Estou brincando. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Com todo esse novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono, e isso tornou o planeta gelado. Grande parte do nosso jovem mundo congelou quando a Terra viu sua primeira era glacial, 1,1 bilhão de anos atrás. Agora, como a atmosfera da Terra estava mudando, os continentes também estavam se movendo. Eles se separaram e se reuniram no próximo supercontinente. Rodinia. Rodinia era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E vida? Bem, a vida finalmente se tornou mais complexa. Mas então algo aconteceu. Rodinia se separou, e um novo supercontinente montado. Este foi chamado de Panotia. Então, entre cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de vida nova. Desta vez foi chamada de explosão cambriana, e os animais que evoluíram nesse período tinham partes do corpo duras como conchas ou espinhos. O mais famoso de todos eram os trilobitas de aparência alienígena. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima mudou repentinamente, e a temperatura do oceano mudou drasticamente. A Terra viu seu primeiro evento de extinção em massa. Esta foi a extinção ordoviciano-siluriana, e a maior parte da vida que vinha se espalhando pelo planeta desapareceu. Muitas dessas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos na Terra hoje.
Em algum lugar entre 420 a 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores surgiram do solo da Terra, e os primeiros animais também chegaram à Terra. 250 milhões de anos atrás. 250 milhões de anos atrás, o planeta foi coberto por nosso último e vasto supercontinente, Pangaea. Infelizmente foi também neste período que a Terra testemunhou o maior evento de extinção em massa da nossa história, a Grande Morrer. Enormes quantidades de gases de efeito estufa e aquecimento global acelerado eliminou cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Mas esta extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a próxima onda de animais a evoluir. 240 a 230 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros dinossauros. Nos próximos 150 milhões de anos, eles governariam a Terra. Se você estivesse lá, você teria testemunhado o gigantesco saurópode argentinossauro, o maior animal terrestre de todos os tempos. Ou você pode ter sido perseguido por um dos maiores predadores da Terra, o T-Rex. E você também testemunharia a quebra da Pangaea, e formando os continentes que conhecemos hoje. Você já deve saber para onde isso está indo. 66 milhões de anos atrás. 66 milhões de anos atrás, um asteroide colidiu com nosso planeta, exatamente onde fica o México agora, e tossiu tantos detritos na atmosfera, que bloqueou o Sol. Isso levou a mudanças climáticas devastadoras que causaram a extinção dos dinossauros. Na próxima onda de animais emergentes, mamíferos tornaram-se mais comuns. 6 milhões de anos atrás, há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros humanos conhecidos começaram a andar neste mundo. Esta espécie foi chamada de Sahelanthropus, embora eles provavelmente ainda andassem de 4 milhões de anos atrás. Os primeiros humanos começaram a andar eretos, e cerca de 1 milhão de anos depois, eles desenvolveriam as primeiras ferramentas conhecidas, que eles usaram para quebrar as coisas. Cerca de 800 mil anos atrás, as coisas começaram. Esses primeiros humanos descobriram como controlar o fogo, e agora poderia cozinhar comida, e fornecer-se com calor. Seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Esses humanos aprenderam a interagir uns com os outros, e o mundo circundante de maneiras totalmente novas. Então, entre 40 mil a 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas além do Homo sapiens foram extintas. 10 mil anos atrás, a Terra viu seus primeiros agricultores. Esses humanos anteriormente nômades, pararam de vagar pelo planeta e finalmente fincaram suas raízes. Avançando para cerca de 250 anos atrás, ocorreu a Revolução Industrial. Passamos por grandes processos tecnológicos, transformações socioeconômicas e culturais. As sociedades rurais baseadas em fazendas tornaram-se sociedades urbanas mais industrializadas. Nossa população humana continuou a crescer. Em 1804 chegamos a 1 bilhão. Em 1927, tínhamos atingido 2 bilhões. E desde a década de 1960, a população global aumentou cada vez mais rápido, para onde está agora, em mais de 8 bilhões de pessoas. E agora há uma nova ameaça à existência humana, e muitas outras formas de vida aqui na Terra. Das alterações climáticas, as temperaturas e o nível do mar estão subindo em todo o mundo, e a biodiversidade está diminuindo. Poderíamos estar à beira de outro evento de extinção em massa, se as coisas não mudarem. Mas isso é uma história